atividades sobre Guerra Fria. Ah, e com o encerramento de Guerra Fria, foi deixado aqui o texto dissertativo argumentativo para vocês, né? Quem não fez, no site lá que eu disponibilizo para vocês, tem 2 vídeos falando sobre China e sobre Cuba. Quem não fez ou quem fez, eu esqueci de pedir que ele disse, eu peço de novo, para fazer com uma letra legível, mais legível possível. Tem muitas apostilas que nós temos para corrigir, e dentro dessas muitas e muitas apostilas fica até meio difícil a correção com quando a grafia aí tá ruim, me atrasa, aí eu tenho que descobrir, inventar um alfabeto daquela pessoa, depois organizar e, nossa, aí perco um tempão. E tem uns garranchos sem fim aí, certinho? Algo que eu tinha deixado aqui na aula de 52, né? Uma experiência democrática de 45 a 64, né? Democracia brasileira. O que acontece, né? O que está acontecendo aí no Brasil? Nós vimos lá que o governo de Getúlio Vargas, ele tem alguns períodos, né? E naqueles períodos lá que vai de 30 a 45, dividido em 3 períodos, né? Um período do governo provisório, um governo, vamos dizer que democrático, e depois um governo ditatorial. E acaba em 45, quando ele consegue colocar outras pessoas ali lá nessa função, né? Então, entre 45 e 64, ocorreram muitas novidades no cenário brasileiro, como a construção de Brasília, em 1960, o surgimento de um novo estilo musical, a bossa nova, e o brilhantismo da seleção brasileira, especialmente com jogadores como Didi, Pelé, Bellini, Garrincha. Tudo isso marcou os brasileiros que viviam naqueles tempos. Você gosta de futebol e de música? O que você acha de Brasília, uma cidade interessante? Você sabe quem a projetou? O que mais você sabe sobre aqueles tempos? Eu deixei aqui para responder. O que vocês responderam aí nesse primeiro momento aqui, sobre essas primeiras perguntas que começam o capítulo? Eu coloquei, sim, eu gosto de futebol, também eu gosto de música. Eu acho o arquipélago de Brasília muito bonito. Eu não sei quem projetou e eu não sei mais nada sobre aqueles tempos. Coloquei isso Alguém colocou basicamente. algo? Pedro, Isaac, Isadora, Estevão, deixa eu ver quem mais está aqui. Ana Clara, Carla. Eu coloquei mais ou menos a mesma coisa que a Bruna. Eu Quem também, projetou e mesma quem coisa que a foi o Bruna. Oscar Niemeyer, tá? O arquiteto que projetou Brasília é o Oscar Niemeyer. Então, dando continuidade aqui ao conteúdo, esses tempos, a música, o futebol, a arte nesse período, depois vamos ver um pouco mais a fundo. Ela foi um pouquinho mais, vai ser mais abrangida no próximo, vou abranger mais isso no próximo bimestre. Mas dentro dessa, a Brasília, né, ela foi inteirinha desenhada. Por quê? Só para me dar o exemplo de Brasília. Até o momento, né, até a década de 60, 1960, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. E isso vai estar mudando com, com o JK, né? O que ele vai fazer? Né? Ele vai construir uma capital, tirando a capital do Rio de Janeiro, ele vai projetar uma capital num lugar que está pouco povoado no Brasil. Isso tem vários motivos que a gente vamos ver nessa semana aí, dentro desse conteúdo. Aqui, ó, segundo o historiador Jorge Ferreira, de 45 a 64, o Brasil viveu uma experiência democrática. Nesses períodos, 2 grandes projetos de nação disputaram a preferência entre os eleitores brasileiros. Então, tinha um projeto nacionalista, né? Quem que era o líder? Quem que volta aí no poder de novo? Getúlio Vargas, né? E tinha um projeto liberal. Então, vamos ver primeiro o que esse projeto nacionalista está pedindo, né? O projeto nacionalista era um Estado que deveria intervir na economia, investindo em áreas estratégicas, como
petróleo, siderúrgica, transportes e incentivo aos investimentos privados. Também, a entrada do capital estrangeiro deveria ser controlada pelo Estado, e também deveria regular remessas de lucros para o exterior. E a outra questão, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Maria Fernanda. O governo deveria manter uma posição de independência, em relação aos Estados Unidos. Já ao contrário, né, o projeto liberal do líder Carlos Lacerda, a economia deveria caminhar com maior interferência possível do Estado, devendo ser regulada pelas leis do mercado, né, a mão invisível. O desenvolvimento deveria apoiar-se nas empresas privadas, nacionais e estrangeiras. Os capitais e as empresas estrangeiras deveriam ter liberdade para atuar no Brasil, inclusive quanto à remessa de lucro. O governo brasileiro deveria se aliar aos Estados Unidos de forma incondicional, ajudando a combater o comunismo. Observação, né? Os defensores do projeto liberal eram moralistas, anticomunistas e antigetulistas. Então, temos um projeto aqui um pouco mais à esquerda e um projeto um pouco mais à direita aqui, que disputavam. O vencedor das eleições, né, quando eles tiram, o que o Getúlio Vargas, né, ele vê que as pessoas estão querendo, que aquele Estado novo dele está chegando ao fim, ele promove umas eleições, né? E o vencedor das eleições de 45 foi o general Eurico Gaspar Dutra. O governo Dutra ele foi de 46 a 50 e coincidiu com o início da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria que nós estávamos vendo lá, o governo Vargas também coincide mais ou menos acabar com a Segunda Guerra Mundial, e com isso o governo Dutra começa junto com a Guerra Fria. Dutra ele optou em aliar-se declaradamente aos Estados Unidos. Por isso, ele rompeu as relações diplomáticas com a União Soviética. E com a aprovação do Poder Legislativo, ele cassou o registro do Partido Comunista do Brasil e os mandatos de políticos eleitos por esse partido. Como o renomado escritor Jorge Amado, durante o governo Dutra, também foi discutida e votada e aprovada uma Constituição, a quinta do Brasil até naquele momento, né? A Constituição de 1946, a Constituição de setembro de 46, definiu o Brasil como uma república federativa presidencialista, garantia a ampla liberdade de pensamento, de expressão e de associação, né? Mas não isso, pelo menos na prática, né? Era ampla, mas não era total. Ampla é diferente de total, né? Garantia total liberdade. Não, era ampla, porque eles caçaram o Partido Comunista, etc, etc. Concedia uma grande autonomia a cada um dos três poderes, permitiu o direito do voto a todos os brasileiros maiores de 18 anos, de ambos os sexos, mas mantinha restrição aos analfabetos, que era metade da população naquele momento, né? E também garantia aos trabalhadores direitos de greve, mas proibia greves em atividades essenciais, como transporte, saúde e segurança. Então, pessoal, esse é o primeiro contato aí do Eurico Gaspar Dutra na presidência, né? Vai ser dessa forma. Eu também deixei um vídeo lá que facilitava o entendimento sobre o tema. Alguém tem alguma dúvida? Bruno, Isaac? Olha, até agora nenhuma. Então tá jóia. É que eu já leio o que alguém escreveu aqui. Achei que alguém tinha escrito alguma coisa. Então, pessoal, é sempre esses conteúdos de Brasil, é legal sempre ter em mente que está acontecendo as coisas no Brasil e também está acontecendo as coisas em outras partes do mundo, né? De milico é na caserna.
E para tu não achar a frase desrespeitosa e entender ela melhor, eu vou repetir com outras palavras. Lugar de militar é no quartel. Aliás, onde eles são chaves, onde eles são importantíssimos, não existe nenhuma sociedade soberana sem forças armadas. Talvez lá a Costa Rica, mas quem é que está interessado na Costa Rica? Né? O negócio é os militares fazem parte, junto com a sociedade civil, de uma coisa institucional, e o lugar deles ali é no quartel, servindo a sociedade civil, fazendo ponte, mantendo a ordem. Marcha, soldado, cabeça de papel, se não marchar direito, vai preso pro quartel. A questão é que o Brasil, às vezes, insiste em pôr militar no poder, na presidência. Quando o militar vem e toma o poder de assalto, é só um golpe militar, então não conta. Por isso que a gente não vai falar aqui dos 5 generais presidentes, não agora, pelo menos, de 1964, 84, e nem vamos falar, pelo menos não agora, do Deodoro e do Floriano Peixoto, porque eles vieram no escopo de um golpe militar, embora os dois tenham sido eleitos uma eleição indireta no Congresso. O que interessa, o que a gente vai tentar meio que abordar, são as vezes em que o Brasil elegeu militares para a presidência. A primeira vez que um foi eleito, você já ouviu falar aqui no Cidadão, é o Hermes da Fonseca. Né? O sobrinho do Deodoro da Fonseca, que foi eleito em 1910, numa eleição terrivelmente polarizada. Algum dia eu vou ter que fazer um episódio só para essa eleição, né? Ninguém aguenta mais. A luta da Pena, né? Do Rui Barbosa, que escrevia contra a espada do Hermes da Fonseca. Ganhou o Hermes da Fonseca. Então, e ele foi considerado um homem de completa nulidade mental. E não sou eu que estou falando, né? São as pessoas que conviviam com ele. Depois tivemos um outro militar eleito no voto, na urna, né? Que é o cara que você vai conhecer agora. O Hermes da Fonseca ocupava a medalha de ouro como o mais inepto dos presidentes militares brasileiros. E o Eurico Gaspar Dutra, que você vai conhecer a vida e a trajetória e a obra agora, era o medalha de prata. Mas, breaking news! Eles acabam de perder uma posição. O Hermes da Fonseca é medalha de prata e o Dutra é medalha de bronze. Mas como a medalha de bronze ainda sobe no pódio, você conhecerá agora a espetacular história de Eurico Gaspar Dutra. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso. Força bruta! Era só o que tinha a dar o Marechal Dutra. A polícia deu sinal. Acorde, a bandeira nacional. Eu sou um poeta, cara, impressionante. Muito mais poeta que historiador. Eurico Gaspar Dutra. Cara, ele tem uma trajetória exemplar. Ele foi presidente eleito do Brasil, mas até chegar lá, ele primeiro teve que nascer. Ele nasceu. Nasceu em Cuiabá, né, no atual estado do Mato Grosso, né, no estado do Mato Grosso, em 18 de maio de 1883. É espantoso isso, né? Porque tu para pensar e quando ele nasceu ainda tinha escravidão, cara. Ainda tinha escravidão no Brasil. Vários dos presidentes que a gente pensa, Parará, Getúlio Vargas, esses caras quando nasceram tinha escravidão, cara. É incrível. E o Dutra morreu em 1974. 1974 é ontem, eu já era velho em 74. Mas entre nascer e morrer aconteceram várias coisas na vida dele que você vai conhecer agora. Ele nasceu em Cuiabá, mas foi logo mandado. Se tu quer que o teu filho seja milico, o que tu faz com ele? Tu manda pro Rio Grande do Sul, aquela terra de milico, só tem milico lá, né, cara? Mandaram o cara pra escola preparatória de Rio Pardo. Rio Pardo é um lugar bem legal ali, às margens do rio Jacuí, né, relativamente perto de Porto Alegre. Porém, ele foi logo trazido para a Escola Militar da Praia Vermelha.
Não quer que eu fale de novo na Escola Militar da Praia Vermelha, né? Algum dia eu vou ter que falar. A Escola Militar da Praia Vermelha, ela se sublevou e se juntou com os revoltosos da Revolta da Vacina. Você já viu aqui um episódio sobre a Revolta da Vacina, 1904, quando o povo carioca se revoltou, em tese, contra a picadura da vacina, mas na verdade foi um levante popular contra as más condições econômicas, contra, entendeu? Um levante, um protesto popular. Porém, os militares viram naquela ocasião uma chance de derrubar o governo, né? E aí se miscuíram com esse golpe. Então a primeira tentativa de golpe. Então a primeira vez que o Dutra entra numa tentativa de golpe no Brasil é um golpe popular, inacreditável, né? Mas não se preocupe que ele jamais voltaria a repetir esse equívoco. Tanto é porque logo depois ele é afastado da Escola Militar da Praia Vermelha, como todos aqueles que tomaram alguma relação lá com a Revolta da Vacina, e é mandado para a Escola de Guerra de Porto Alegre. Escola de Guerra, me lembra aquela piada. O senhor vai para a Escola de Guerra? Sim. Mas por que o senhor já guerreia tão bem? Né? Mas ele ainda não guerreava, ele vai começar a guerrear daqui a pouquinho, cara. Porque em 1922 ele tomou parte na repressão aos 18 do Forte. Né? Tô devendo um episódio sobre os 18 do Forte aqui, né? Quando 18 tenentes, dos quais ele tinha feito parte quando era lá da Escola Militar, saíram para afrontar o governo de novo, e daí ele já do lado das forças repressoras reprimiu esses caras. Em 1924 ele foi para São Paulo reprimir a Revolução de 1924 em São Paulo, que as pessoas mal sabem o que aconteceu, e São Paulo foi dinamitada, foi explodida, bombas em São Paulo. Dentro de mim sai um monstro, não é um bem nem um mal, é apenas a indiferença, é apenas ódio mortal. Não quero ver, mas essa gente feia. Foi uma revolta terrível em 24, o Dutra aproveitou para jogar bomba em São Paulo. Depois, quando deu a Revolução de 30, ele ficou numa postura neutra. Ele não sabia se apoiava, se não apoiava, apoio, não apoio, apoio, não apoio. Quando Getúlio toma o poder, mano militar também, né, e ele vê que a coisa é definitiva, ele, apoiei. Mas ele não foi um apoiador de primeira hora. Ele foi, como várias vezes na vida dele, um fisiológico, sabe? Quando o Getúlio realmente tomou o poder, aí ele apoiou o golpe de 30 e foi ascendendo na tropa. E em 1932, quando São Paulo se levanta contra a Revolução de 30 numa revolta constitucionalista, que você também já viu aqui no canal Buenas Ideias, adivinha quem é que sai do Rio de Janeiro para bombardear a Paulista de novo? O Eurico Gaspar Dutra. 1932. Em 1935, daí sim que ele gostou, que ele já foi mandado daí pessoalmente pelo próprio Getúlio para combater a intentona comunista em Natal e no Recife, em 35. Daí prendeu um monte de comunista e voltou ainda para o Rio de Janeiro a tempo de sufocar o levante do Luiz Carlos Prestes, o levante comunista no Rio de Janeiro em 35. E aí, em 1936, ele milagrosamente ataca também a direita, porque os integralistas invadiram o Palácio Guanabara e o Getúlio daí resolveu suprimir o integralismo, que até então ele apoiava no Brasil, e o Dutra está lá, presente, eu ataco os integralistas. E aí, como prêmio, no dia 5 de dezembro de 1936, ele vira ministro da Guerra. Aí sim, ele estava na posição que ele queria, ministro da Guerra, que seria hoje ministro das Forças Armadas, uma coisa assim. Mas o nome ministro da Guerra é muito melhor, né? Ministro da Guerra. Eu adoraria ser eu próprio ministro. Eu adoraria ser ministro da Guerra. Aliás, quero te dizer que estamos em guerra. Talvez você não saiba, mas estamos. Aí, nesse cargo, ele está muito feliz, até porque daí ele tomou contato íntimo com o Góes Monteiro, com o grande assessor militar do Getúlio Vargas, esse sim, do lado dele desde o início, o Góes Monteiro, que era favorável, não, antes, eu ia me antecipar, calma, primeiro os dois, e o Dutra faz parte, eles urdem o golpe do Estado Novo. O golpe do Estado Novo. Vai aparecer aqui uma imagenzinha que eu sempre uso, 10 de novembro de 1937. Um dos dias, um dos momentos mais escuros, mais sombrios da história do Brasil,
quando é deflagrado esse horroroso golpe, o golpe dentro do golpe, né? Porque 1930 foi um golpe, a revolução, chamam de revolução, mas foi um golpe militar. E em 1937 o Brasil realmente mergulha no período mais sombrio, na sua pior ditadura. Neguinho manda cartas, diz que 37 foi pior que 64, foi muito pior. 37 foi muito pior que 64, né? E aí o Dutra continua lá na boa, né, de ministro da guerra. Aí quando estoura a Primeira Guerra, o Dutra, junto com o Góes Monteiro e junto com outros proto-nazistas do governo Vargas, é favorável que o Brasil se alie com o eixo. Ele acha que o Getúlio Vargas e o Brasil deveriam se aliar com os nazistas e com os fascistas da Itália, e não com os Estados Unidos, e não com os aliados, não com a Inglaterra. Entendeu? É inacreditável. É graças ao Oswaldo Aranha, a sua militância intensa, febril, brilhante, que o Brasil, enfim, e graças, claro, ao Franklin Delano Roosevelt, que vem para o Brasil, que convence o Vargas a criar uma base em Natal. Algum dia eu vou fazer um episódio sobre isso, e criar a Companhia Siderúrgica Nacional, dar um empréstimo, dar o dinheiro para isso, que o Brasil se alia com os aliados, se junta aos aliados, se não havia... E é bom lembrar que aqui do lado, na Argentina, o Perón tinha se aliado com Hitler. E o Dutra e o Góes Monteiro são francamente favoráveis e falam em voz alta e gritando como se fossem assim um Eduardo Bueno, histérico, querendo que... Só que o Eduardo Bueno é histérico pelas causas nobres e justas e libertárias e não pelo nazismo. E aí o Brasil se alinha então com os aliados, né, se junta aos aliados, e o Dutra, como ministro da guerra, tem uma grande participação na montagem da FEB, no envio das tropas militares. Marcha soldado, cabeça de papel, se não marchar direito, vai preso pro quartel. E aí, cara, é muito inacreditável, porque como o Brasil enviou uma tropa para lutar pela liberdade contra as ditaduras no Novo Mundo, quando os pracinhas retornam, fica evidente a contradição de eles terem lutado na Europa pela democracia e viverem no Brasil sob uma ditadura, a ditadura Vargas. Então se inicia uma campanha para derrubar o Vargas, E quem é um dos principais articuladores dessa campanha? Nos bastidores, Eurico Gaspar Dutra. Isso aí, que na verdade tinha sido até expulso viria a ser expulso do ministério pelo próprio Vargas no dia 3 de agosto de 45. No dia 3 de agosto de 1945, o Vargas demite o Dutra do Ministério da Guerra. Deixa de ser ministro do Vargas porque ele percebe e recebe informações óbvias, nítidas, que o Dutra estava conspirando para derrubá-lo. E o Dutra não só consegue derrubá-lo, só que o Getúlio foi muito esperto, né, e transformou o que ia ser a derrubada dele num golpe branco, se retira, né, meio que abdica, foi derrubado, mas ele conseguiu contornar a situação, se retira lá para a fazenda Itu, né, porque ele saberia que ele ia voltar pela força do voto, como voltou em 1951, né? E aí, quando ele se retira e tem uma eleição, vai ter uma eleição em 1946, um dos candidatos é o Dutra, do PSD, Partido Social Democrático. E o outro candidato da UDN é o Eduardo Gomes, tenente lá de 1922, da Aeronáutica, entendeu? E aí são dois militares concorrendo. E o Vargas, feito uma raposa, feito gênio que faz com que o PSD, Partido Social Democrático do Dutra, faça uma aliança com o PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro do Vargas, e aí forma uma aliança PSD-PTB, chamada Aliança Maldita pela UDN, e o Dutra se elege, é eleito, é uma eleição, é eleito maciçamente, porque é o seguinte, houve 6 milhões e ele recebeu 3.351.507 votos, né, dos 6 milhões de pessoas que votaram.
13,4% da população brasileira, porque a Constituição, na época, né, era super restritiva, não votava analfabeto, não votava isso, não votava aquilo, não votava aquele outro, não votava... mulher já votava. E aí, mas só 6 milhões de pessoas eram aptas a votar no Brasil de 1946. Leve isso em consideração, né, porque nos Estados Unidos, né, já nessa época, votavam milhões de pessoas, não é? E aí desses 6 milhões ele faz 3.351.507, estão aqui os votos, já apareceu esse número de novo, e se elege. Quando se elege, já vem um processo de uma constituinte e ele vai criar uma nova Constituição, a Constituição de 1947, que, aliás, surpreendentemente, é uma Constituição bem liberal, bem liberal. Ele no poder, embora meio, assim, né, não era exatamente o homem mais inteligente do mundo, né? Se tu olhar bem a cara dele aqui, que já apareceu, tu vai ver, assim, que não reluz, assim, né? Não tem os olhos, assim, vibrantes, inteligentes, que nem os olhos, digamos, de Eduardo Bueno. E aí uma das primeiras, ele toma posse em 31 de janeiro de 1946. E no dia 30 de abril de 1946, ele toma uma das suas primeiras e mais radicais decisões. Ele proíbe os jogos de azar no Brasil. que atualmente querem votar, mas a bancada evangélica é contra, mas talvez vote. E sabe por que ele proibiu o jogo? Porque a mulher dele, que você está vendo aqui, a Dona Santinha, a Dona Carmela, é a maravilhosa Dona Carmela. Todo mundo diz que a Dona Carmela mandava no Eurico. A Dona Carmela mandava no Eurico. E ela era super cristã, né? Você está vendo aqui essa cruz aqui, ó, que tem na foto, ó. Tem uma foto aqui, a cruz está atrás, né? E ela diz para ele: Eurico Gaspar, você vai proibir o jogo, Eurico Gaspar. Aí o Eurico Gaspar foi lá, proibiu o jogo. Pá, cara, as consequências foram graves, né? Fechou o Quitandinha, fechou o Cassino da Urca, um monte de bandas. O Rui Castro já escreveu bastante sobre isso, né? As bandas, os corpos de baile, toda a movimentação que tinha em torno dos cassinos, especialmente no Rio de Janeiro, nas cidades serranas do Rio de São Paulo, né? Bom, acabou com o jogo. Aí tomou outras atitudes meio bababá, e aí ainda se apropriou das obras do Maracanã. E o Dutra, além de tudo, era pé frio, cara, pé frio, porque ele estava lá no dia 16 de julho de 1950, quando o Brasil perdeu para o Uruguai, para a grande alegria de Eduardo Bueno, que é uruguaio, que vibrou muito com esse jogo, embora não fosse nascido, e o Dutra, pé frio, estava lá. E aí acaba o governo Dutra, né, como tudo tem que acabar, justamente no fim dos anos 50, e o Getúlio Vargas retoma o poder, né? E o Dutra, cara, o Dutra é o verdadeiro lobo em pele de coelho, né? Lobo, Steppenwolf em pele de Hermann Hesse. Não, Hermann Hesse é o maioral, né? Mas é o seguinte, eles faziam... Não, mas eu esqueci a coisa mais maravilhosa, ainda bem que eu me lembrei. Porque é o seguinte, cara, ele era tão burro, Dutra, que ele virou assim, meme, na época não tinha meme, mas há um número de piadas e deboches que tinham do Dutra são impressionantes, né? A mais famosa delas é quando, em 1947, em setembro de 1947, o Harry Truman vem pro Brasil, vem visitar o Brasil, né? Esse alinhamento Brasil-Estados Unidos. Não é? E aí o Dutra fica muito tempo aprendendo inglês, tendo aulas no Palácio do Catete de inglês para receber o Truman. Quando o Truman desembarca, ele olha para o Dutra e diz: "How do you do, Dutra?" E o Truman responde: "How true you true, Truman?" How true you true, Truman? Que era o que o povo dizia, né? Uma piada sensacional. Só que de piada não tem tanto assim, tem como piada, mas foi o Dutra que alinhou o Brasil com os Estados Unidos. Sabe essa história? Carmen Miranda voltou americanizada? Não, quem americanizou o Brasil foi o Dutra.
alinhou o Brasil. O Dutra foi para os Estados Unidos e conheceu lá tá, War Colleges, né? West Point Military Academy, né? As escolas superiores de guerra. E aí ele vem e introduz no Brasil o conceito de escola superior de guerra. E é a escola superior de guerra que tenta derrubar o JK antes dele tomar posse no golpe aqui do Marechal, que o Marechal Lott impediu, que você já viu. É a escola superior de guerra que dá o golpe de 64. É a escola superior de guerra que vai conspirar inúmeras vezes contra a democracia no Brasil, embora às vezes incentivada por parcelas da sociedade civil, né? Porque, como eu já falei várias vezes no canal Buenas Ideias, o exército brasileiro é predominantemente legalista. O exército brasileiro não é golpista. O exército brasileiro só dá golpe quando a sociedade civil vai lá provocar. Mas o Dutra vem, alinha o Brasil com os Estados Unidos. Disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro e fico arrepiado ouvindo uma cuíca. A Coca-Cola chega para o Brasil, já chega naquele processo anterior ali do pós-guerra, né? Juntou, né? Bases americanas já tinham tido durante a Segunda Guerra, barará, e o Dutra, viva os Estados Unidos, traz o Truman para cá, americaniza o Brasil de fato, né? Melhor do que transformar isso numa Cuba, é ou não é? E aí ele sai do poder e fica conspira contra o JK, conspira contra o Getúlio antes, né? Conspira contra o Getúlio, né? E ele queria voltar pro poder em 55, depois do suicídio do Getúlio, queria voltar. Aí conspira contra o JK, mas o Marechal Lott faz ele se calar. Aí o quê? Quando dá o golpe militar de 64, ele se escala para ser o primeiro presidente, porque disseram que ia ter eleição. Aí o Castelo Branco ia concorrer numa eleição forjada, né? E ele, quero ser. Deus, cara, pô, pelo amor de Deus, cara. Bom, e aí, cara, ele fica lá, aqui, aposentado, no Rio de Janeiro, engordando, ficando careca e tal, e morre no dia 1º de julho de 1974, cara, e é enterrado em Cova Rasa. Agora falando sério, cara, eu já era velho, tu já era velho em 74 também, né? Tu já era velho em 74 também, né? Tu te lembra do enterro do Dutra? Tu te lembra? Não, tu não era nascido. Cara, o Dutra morre, e ninguém assim, ó, é impressionante, sabe? É impressionante. E é um absurdo, né? Porque, embora tenha sido um presidente militar conspirador, que nem foi também o Hermes da Fonseca, os dois eram general, cara. Os dois eram general! E não tinham sido expulsos do exército por indisciplina. Então, viva Eurico Gaspar Dutra, que a gente consegue, de vez em quando, encontrar coisa pior. Tchau. Então, pessoal, esse vídeo é meio cheio de generalização, mas ele tem um conteúdo, no geral, assim, bem bacana. Eu gosto dos vídeos dele, está passando por essa maneira que ele fala. Então, dentro desse conteúdo aí voltado do governo Dutra, é só para vocês entenderem como que ele chegou, que às vezes eu pulo alguma parte, como ele chegou, como ele estabeleceu e como ele se organiza o Brasil, né? Esse